Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Antiplano. Eu sou o irmão Anderson e hoje eu estarei começando a tratar desse assunto de terra plana aqui nesse canal específico, justamente porque vários irmãos chegaram a conversar comigo e perguntar sobre algumas coisas que estavam sendo lançadas na internet, com questão de terra plana e relacionando a terra plana à Bíblia e cristãos que acreditariam na verdade, teriam que acreditar na terra plana, enfim. Diante dessas informações, eu peguei com alguns irmãos algumas pessoas que eram proeminentes neste estudo, entre grandes aspas, por assim dizer, né? E aí peguei o nome do Bruno Alves, entre outros aí. Então, eu analisei com a mente aberta para poder entender por que cargas d'água em 2020 está se falando de terra plana. E quando eu fui observar, né, se a gente for parar para pensar, há mais antes de Cristo já se sabia que a Terra é uma esfera. Ela não é plana coisa nenhuma. Então, por que pessoas estavam falando hoje dessa questão de Terra plana? E aí, hoje, o vídeo será o primeiro vídeo do canal e também será um vídeo onde nós vamos analisar como é que os terraplanistas falam, como é que eles iludem as pessoas através de sua forma de falar. Eu tentarei ser bem simples, analisando o vídeo do Bruno Alves, né, que traz como tema a Lua é o reflexo da Terra plana no domo celeste. Tá? E antes que eles possam falar alguma coisa, eu sou cristão, né? Eu sou cristão da Assembleia de Deus e já devo dizer para todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo, os cristãos não são adeptos da Terra plana, exceto alguns poucos que estão indo atrás desse tipo de pessoa que faz esse tipo de vídeo na internet, tá ok? Então, não relacione Terra plana com o cristianismo, porque não é a mesma coisa, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos começar a analisar aquilo que o senhor Bruno Alves está dizendo neste vídeo, ok? Vamos lá. Bem, pessoal, baseado nos estudos do universo holográfico, alguns terraplanistas chegaram a uma conclusão que eu achei bem interessante e é isso que eu desejo compartilhar aqui com vocês, ok? Se a gente pegar alguns estudos, né, que se baseiam no universo holográfico, você vê aí algumas matérias bem interessantes sobre esse assunto. Você tem aqui: físicos afirmam que o universo não passa de um holograma, ok? E esses estudos, aliado ao estudo da Terra plana, ele se casa de uma maneira bem eficiente e interessante. Eu acho interessante aqui, faço esse ponto, porque, na verdade, o que o Bruno vai fazer aqui neste vídeo, você pode perceber como ele fala. Ele não está se importando com a teoria do universo sendo um holograma. O que ele quer pegar é a palavra holograma ou projeção. O que importa para ele de toda a teoria científica com relação ao universo sendo holograma não é todo o escopo da teoria em si, ou da hipótese, né? Eu poderia chamar isso de hipótese, não de teoria, mas enfim. O objetivo aqui é analisar o que o Bruno fala. Então vamos lá. O importante para ele não é nada que a teoria fale, exceto a palavra holograma e projeção. Por quê? Porque ele vai lançar um argumento que, segundo ele, favorece e fortalece a Terra plana. Só que detalhe, os terraplanistas, eles dizem acreditar na Bíblia. Então, quando ele admite algo assim, ele automaticamente vai contra o que a Bíblia ensina, tá ok? E a gente vai discutir um pouquinho mais com relação ao que ele anda falando. Olha, eu peguei aqui todos os todos os artigos os quais ele vai citar no vídeo, tá? Tem esse aqui, esse é o segundo que ele vai citar. São quatro artigos e os quatro estão aqui. Eu não vou ler todos os quatro, tá ok? Eu vou citar algumas coisas deles para que você entenda do que a teoria fala, para você entender que o Bruno está redondamente equivocado no que ele está falando, tá ok? E eu estou falando isso com base nos próprios artigos que ele traz aqui, tá ok? Aí a gente vai entender o que significa, na verdade, esse universo holograma no decorrer do vídeo, tá? Vamos seguir, eu vou tentar ser pontual nas minhas paradas aqui para poder fazer alguma argumentação. Interessante, né? E
Agora, esses estudos vêm avançando, né? Aqui você tem outro que diz: cientistas dizem que o universo pode ser uma projeção. O universo é um holograma. A teoria foi proposta em 1997 pelo físico Juan Maldacena e foi agora confirmada por modelos matemáticos, né? Opositores que gostam de falar, cadê a prova através da matemática, né? Então, tá aí. O universo holográfico sendo comprovado através de modelos matemáticos, ok? E ele demonstra ser muito mais eficiente do que os estudos baseados no universo gravitacional e relativístico, e quando vão para a mecânica quântica, você percebe que eles não batem, né? E também, o que eu vou mostrar aqui para vocês agora é outra matéria interessante: há provas substanciais de que o nosso universo é mesmo um holograma. Vamos lá. Primeiro, na verdade, o que os estudos vão apontar não é que ele tem mais eficiência quando ele está falando sobre universo holograma e universo real. Não. O que eles vão dizer nos artigos é que há possibilidades, em se tratando de modelos matemáticos, que sejam equivalentes, tipo 50-50, para simplificar muito. E eu tenho que simplificar muito aqui porque tem muitas pessoas que não entendem linguagem científica. Então não adianta eu entrar em todos os pormenores de cada uma dessas hipóteses dentro da teoria do universo como sendo um holograma, tá ok? Então, para ser bem simplesinho, modelos matemáticos eles podem surgir e podem comprovar matematicamente qualquer coisa. E eu acho interessante que o próprio Sr. Bruno, além de outros terraplanistas, já advogava isso anteriormente. Mas agora, como ele viu aí uma possibilidade de fortalecer, entre grandes aspas, a Terra plana, ele já aceita agora a matemática da coisa, né? Eu acho interessante isso. Mas de forma bem simples mesmo, para você entender, eu poderia projetar aqui um modelo matemático mostrando que eu poderia correr 10 km em 50 minutos. Porém, se passar um carro pela minha frente ou se eu enfrentar um sinal vermelho, eu não conseguiria correr esses 10 km em 50 minutos. Talvez eu passasse para 52, 53, 55. Isso é só uma hipótese. Então eu posso preparar um modelo matemático com as variáveis que eu conheço para fazer esse tipo de projeção. Porém, na realidade, existem várias variáveis que podem não ser calculadas ainda, que podem ainda não ter sido agregadas ao modelo, que depois vão dar a finalização e a consistência dos dados matemáticos. Então, só a matemática pura e simples não vai provar alguma coisa. É por isso que se propõe um modelo matemático para depois pegar esses dados e tentar aplicá-los em uma experiência que vai comprovar ou não aquele fato. E olha, eu estou sendo de maneira bem simples aqui, tá? Se você é um cientista, se você conhece do fato, por favor, comente aqui embaixo, né? Nos ajude nesse detalhe. Eu não quero me aprofundar muito nisso, até porque quando você olha, por exemplo, o que diz o universo holográfico, que é o que o Bruno está defendendo, ele está dizendo que o nosso universo 3D pode ser uma projeção 2D em uma superfície de um buraco negro, assim como no holograma. É isso aqui que a teoria basicamente diz, tá ok? O que significa que tudo aquilo que nós conhecemos, que nós somos, está sendo projetado na superfície de um buraco negro. Ou, em alguns outros pensadores dessa mesma teoria, advogam a hipótese de a gente estar numa superfície plana de um universo, né, e sendo projetados nele, o que também não faz muito sentido, né? Ou seja, ele vai falar que nós somos seres tridimensionais codificados em uma superfície bidimensional. Basicamente é isso que ele está falando. O que isso significa na prática? Trocando em miúdos, significa dizer que você é igual a um personagem de algum jogo de RPG. A gente chama disso de MVP, né? Que são os personagens que estão ali, eles são projetados na sua tela, no seu joguinho, em 2D. É uma superfície 2D, mas o jogo dá uma imersão 3D na coisa. É basicamente isso que ele está falando, né? Porém, não é essa a única hipótese dentro dessa teoria. Quando você continua aqui, você vai observar que eles também chutam essa hipótese de que nós estamos em um universo como se fosse um computador, baseando a ideia da Matrix. Aqui o comentarista do artigo até coloca uma imagem aqui do Neo, né, o personagem principal de Matrix. Mas o conceito é o seguinte:
Significa dizer que uma civilização extremamente avançada colocou todos os dados, né, dentro de um computador quântico que gera essa realidade tridimensional que nós conhecemos hoje. Ou seja, nós nos passamos de objetos, né, de bits dentro de um computador quântico. Quando nós olhamos para toda essa teoria, e a gente vai olhar para cá num cara que diz que acredita em Deus, a gente percebe que, na verdade, quando você pega isso que ele está querendo aplicar na Terra plana, Deus não vai passar apenas de um programador que programou uma realidade dentro de uma simulação virtual. E não é isso que é o nosso universo. Significa dizer que morte, pessoas e todo o resto não passam de simples holografias. Você começa a olhar para as pessoas que estão do seu lado e não se importa mais com isso, né? Porque não passam de hologramas, tá ok? Ou seja, bonecos de PVP, né? Bonecos são MVPs, ou sei lá como você quiser chamar aí, mas são personagens de um jogo. Basicamente é isso, né? Ou de uma realidade virtual, de uma simulação, por assim dizer, né? Vamos simplificar bem o fato aqui. Então, ou seja, Deus não existe mais, o que existe é um programador que programou os dados dentro de um computador quântico. Enquanto a gente vai para aquela outra hipótese que nós estamos sendo projetados na superfície do buraco negro, isso atrapalha até a própria teoria que veio antes, né? Demonstrando que o buraco negro ele tem uma grande quantidade de massa e por isso tem uma grande gravidade e suga tudo para si. Então, como é que ele consegue projetar um universo tridimensional na sua superfície? Isso é bem complicado de provar, tá ok? Eu acho que nunca vão conseguir provar isso, porque para isso você precisaria estar pelo menos no horizonte de eventos de um buraco negro, tá ok? Mas isso é outra história. Apesar desses cientistas, né, desses físicos, eles não conseguirem muito investimento, né, porque a teoria do Big Bang, o universo gravitacional relativístico rende muito às agências espaciais e tudo mais, e esses físicos encontram dificuldades em propor isso aí, né? Vamos lá. Outra falácia dele. Se você procurar, eu vou deixar como dever de casa para você, procure no Google, por exemplo, os Estados Unidos, já que eles falam muito mal da NASA, né? Procure a questão da renda dos Estados Unidos, o PIB e para onde foi direcionado as verbas e os incentivos fiscais. Você vai ver que a NASA não recebe nem 10% do que recebe o Pentágono, por exemplo, e toda a situação da defesa nacional dos Estados Unidos. Ou seja, dentro dos Estados Unidos, já que a gente está falando de NASA, é muito mais negócio produzir e preparar armas e tecnologias que vão armar a defesa norte-americana do que criar projetos para exploração espacial. Então, essa própria afirmação do senhor Bruno já cai por terra. E eu nem sei por que ele tem muita preocupação quanto a isso, porque ele nem mora nos Estados Unidos, pelo menos eu acho que não, né? A gente que mora aqui no Brasil não deveria nem se preocupar com a NASA, afinal de contas os nossos impostos vão para, em teoria, para os benefícios do nosso próprio país. E se você olhar também aqui no Brasil, a força científica recebe muito menos incentivo quando a gente trata de exploração espacial, quando a gente fala de outras áreas e outros segmentos do nosso governo brasileiro, tá ok? Eu não vou entrar muito em detalhe quanto a isso, mas é só você dar uma olhada em que se investe em educação e olhar no que se investe, em quanto dinheiro é investido em outras coisas, né? A educação geralmente fica em último lugar e, consequentemente, pesquisas espaciais aqui no Brasil também não têm o mesmo incentivo do que em, de repente, outros países, como países bem desenvolvidos, como os Estados Unidos, tá ok? Então, é mais uma falácia do senhor Bruno. Porque você propondo o universo holográfico, né, além de desmentir tudo que a física moderna, as agências espaciais fazem, né, vai desmascarar tudo isso, mas apesar de todas as dificuldades, ok? Esses físicos, esses cientistas estão aí aprimorando esses estudos, ok? Vamos dar mais uma lida aqui, ó. Dados dão suporte inesperado à teoria. Aqui deu um problema no celular dele, tá ok? E aí ele já vai voltar ao normal. Apareceu aqui a vozinha do Google aqui para atrapalhar. Mas olha que matéria interessante. Dados dão suporte inesperado à teoria do universo holográfico. Ok? Então você percebe
que, apesar das dificuldades, do pouco investimento, eles estão se esforçando, né, para tentar, matematicamente e através de experimentos observáveis, a prova, né? E esse estudo do universo holográfico, ele casa com o estudo da Terra plana, né? Porque ele... Que estudo da Terra plana? O que a gente vê falado sobre Terra plana é só de pessoas no YouTube. Então não tem uma universidade para estudar, não tem livros publicados com informações e dados que vão corroborar com a Terra plana. Então, na verdade, isso não passa de uma teoria criada na internet. Isso é o que a gente pode observar. E se você procurar, você vai ver que tem um canal no YouTube, por exemplo, que ele fez uma análise de onde surgiu a teoria da Terra plana, né, nesse movimento atual, e desde a sua origem, como começou, e algumas outras coisas que ele vai ficar analisando, tá ok? Eu vou ver se eu deixo aqui na descrição o vídeo onde o rapaz analisa a origem da Terra plana nos últimos anos, tá ok? Acaba com aquelas falácias de posição do Sol, posição de Cruzeiro do Sul, né? Ele acaba vindo para responder todas essas situações. Na verdade, o que ele quer com isso não digamos assim, se aprofundar na teoria. O que ele quer é escapar de alguns questionamentos que acabam com a Terra plana. Quais são esses questionamentos? O primeiro, como pode haver o Sol do meio-dia na Terra plana? Lembre que, para os terraplanistas, a Antártica é a borda da Terra. Então, como pode uma pessoa que está ao sul, na Antártida, conseguir observar o Sol por 24 horas sob a sua cabeça? É por isso que ele está falando sobre o posicionamento do Sol. Outra pergunta é sobre o Cruzeiro do Sul. Como ele pode ser visto em duas regiões diferentes do planeta, né? Que se a Terra fosse plana, isso seria impossível. Mas como a Terra é esférica, isso é altamente possível. Inclusive já foi provado por alguns canais que combatem a Terra plana, tais quais o canal do Eduardo Sistemático, tá ok? Que ele fala muito sobre a questão do Cruzeiro do Sul, e você pode, de repente, dar uma olhadinha lá para ver o que ele fala, tá ok? Mas eu vou tentar produzir alguma coisa relacionada a isso quando for oportuno, tá ok? Então, outra coisa que eles não conseguem responder é a questão do equinócio, questão das marés. Então ele quer se eximir da necessidade de explicação desses fenômenos dentro de uma Terra plana, já que o universo holográfico, tudo que a gente vê são projeções, então não importa mais a explicação para isso. É isso que ele quer fazer, ok? Ok? Então, esse universo aqui, ó, eu pulei um pouquinho aqui, ó, esse universo onde é o universo gravitacional relativístico, onde a energia escura, né, toma conta de 73%, né, a matéria escura 23%, e sobra 4% para os átomos, como eles dizem aqui. Porém, galera, esses 4% envolvem buracos negros e buracos brancos. Se você tirar essas duas teorias, sobra apenas 1% de universo real, observável e que possa ser experimental, né? Então, baseado também nesses estudos, é que esses cientistas se uniram, né? Físicos, astrofísicos, astrônomos de todo mundo se uniram para o estudo do universo holográfico. Vamos lá? Agora, baseado também no estudo desse universo holográfico, nós temos aqui uma coisa bem interessante que demonstra um estudo de alguns terraplanistas aí, que baseados nessa holografia magnética da Terra plana holográfica, eles chegaram a uma conclusão, e eu achei um estudo bem interessante. Eles estão construindo alguns modelos matemáticos, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui que se encaixam, né? Agora vocês vão observar o que na verdade ele queria com toda essa explicação de 4 minutos e meio, né? Na verdade, o que importa para ele, novamente, eu vou falar de novo, caso você não tenha prestado atenção. Ele não quer saber da teoria. Ele quer saber que na teoria está dizendo que é holograma ou que o nosso universo é uma projeção. E ele quer se basear na palavra holograma e projeção para lançar agora a sua teoria. Então todo o vídeo para trás praticamente não serve para nada, porque ele não pega toda a teoria de um universo holográfico. O que ele quer pegar é apenas uma coisa para poder, digamos assim, se segurar. E é o que eu pude observar em todos os vídeos do terraplanista. Às vezes o vídeo do terraplanista ele usa
um dado da NASA, um dado de alguma agência oficial, um dado de uma fonte confiável, mas ele desconsidera todo o resto que está no escopo do mesmo artigo, do mesmo estudo. Ele desconsidera todo o resto. O que para ele importa é só uma palavra, às vezes, ou uma frase, e todo o resto é desconsiderado. Todo terraplanista que eu vi até o momento faz isso com fontes oficiais, tá ok? Vamos continuar para entender o que ele quer, o que ele queria com todo esse discurso dele até aqui, ok? A Lua seria, na verdade, apenas uma reflexão da Terra no domo celeste. O Sol seria o responsável por refletir a Lua no domo celeste. A Lua seria uma projeção. Aqui nós temos um grande problema quando a gente diz que a Lua é apenas uma projeção da Terra no domo celeste. Mas é um tiro no pé absurdo. E eu vou deixar ele continuar fazendo a sua explanação e daqui a pouco eu volto para a gente poder analisar o que ele está falando. É claro que quando o Pai diz que criou um luminar durante o dia para iluminar o dia e iluminar a noite para iluminar a noite. Obviamente que ele criou esses dois luminares, mas a Lua seria a reflexão do Sol na Terra, né? E ela seria essa reflexão, seria o espelho da Terra no domo celeste. Vamos lá, olha aí. Novamente aquilo que eu falei. Este abençoado diz ser desacreditar na Bíblia, né? E ele utiliza isso justamente para fomentar mais seguidores. Porém, quando a gente observa a palavra no original hebraico, no próprio português você vai observar isso. A palavra de Deus diz claramente que Deus criou um luminar maior para iluminar o dia e um luminar para iluminar a noite. Um luminar menor para iluminar a noite. A palavra de criação ali é a mesma, tanto para o Sol quanto para a Lua. Entretanto, o senhor Bruno acaba de, digamos assim, fazer o que a gente chama aqui no Pará de migué, para tentar desconstruir a ideia de criação, e a Lua passa a não ser mais um objeto criado, ou seja, como nós sabemos, um corpo rochoso, para ser a projeção, e não é uma projeção qualquer, é a projeção da Terra no domo, o que é absurdo quando nós formos ver este modelo, ok? Dá uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesses estudos. Eles estão criando modelos matemáticos, né, sobre isso, e eu achei bem interessante. A gente vai ver aqui que realmente aí, ó, seria mais ou menos assim, tá? Olha só, né? Eu vou colocar aqui uma das imagens que a gente tem da Terra plana, do modelo da Terra plana. Tá aqui, ó. Essa é uma imagem da Terra plana. Então, vamos lá. No modelo que todo mundo defendia até ontem, por assim dizer, né? O Sol está circulando sobre o Trópico de Capricórnio, dentro do domo da Terra plana. A Lua também circula atrás. O Sol carregava a Lua. Aí tem várias ideias aí, enfim. Mas a ideia é que o Sol carregava a Lua e a Lua carregava o Sol. Era um negócio meio maluco assim mesmo. Quando tu diz que o Sol coloca os raios solares, projetam em cima da Terra e a Terra projeta a sua luz aqui no domo, automaticamente a Lua já não pode estar na mesma distância do Sol. Ela tem que estar colada aqui na superfície do domo. E por que você está dizendo isso, irmão Anderson? Simples, meu amado. Porque quando você projeta algo, você precisa de uma superfície para que ela seja projetada. Se você já foi no cinema, você vai perceber que se não tiver uma parede de projeção, você não vai conseguir ver o filme. Você vai ver a luz do projetor, mas você não vai ver a projeção do filme. É preciso que tenha aquela tela branquinha lá, onde aquela superfície vai receber aquela luz e vai projetar. Então a Lua já não seria mais algo que fica, digamos, a 5.000 quilômetros de altitude, como alguns têm dito, mas ela ficaria assim, ó, colada no domo. E aí tem um problema, porque olha esse modelo aqui e olha o que Bruno está propondo. O Sol está fora do domo, a Lua está fora do domo. Então, se a Lua é uma projeção aqui dentro, então significa que vamos supor que, vamos admitir que isso esteja certo. A Lua vai ser projetada aqui. O Sol está projetando toda a Terra num pontinho específico do domo, o que é irreal. Se você olhar para cá, para o modelo da Terra plana, você vai ver que numa parte está Sol
e na outra parte está noite. Ó, uma parte está dia, outra parte está noite. E para que essa projeção ocorra, como ele está dizendo, um disco lunar, vou ter que usar dessa forma, tá? A expressão, um disco lunar cheinho projetado aqui, ele teria que projetar toda a superfície da Terra. Porque para eles é um disco, né? Então todo esse disco da Terra tinha que ser reprojetado no domo. E aí nós temos problemas absurdos. Primeiro que a maior parte do nosso planeta, tá aqui, ó, é água. E uma parte de terra tá aqui, ó. Isso aqui não é projetado no domo. O que a gente vê, eu vou puxar aqui, ó, Lua. Vamos pegar uma imagem da Lua aqui. Tá aqui, ó. Essa imagem serve. Olha como é a Lua. Como é que a projeção da Terra no domo vai ser uma projeção rochosa, desprovida de qualquer cor. Quando a luz reflete no chão e chega aos teus olhos, você enxerga tudo colorido. Tudo que você enxerga é colorido. Então, como é que pode a luz do sol refletir, espelhar, desculpem, deixa eu voltar para cá. A luz do sol espelhar na Terra e projetar isso aqui no domo. E projetar assim, sem cor nenhuma. Como se fosse um filme colorido sendo projetado em preto e branco. Isso é complicado, irmãos. Sem contar que quando a gente vai olhar, como é que funciona essa projeção aqui, ó, nas fases da Lua? Então, isso é muito difícil de entender. Sem contar também que até onde eu sei, meus amados amigos, nós não temos crateras desse jeito no planeta Terra. Na superfície da Terra, nós não temos tanta cratera visível como na Lua. Cadê as partes verdes? Cadê a água aqui? Não tem. Meu Deus, só misericórdia. Eu sinceramente não entendo como é que alguém pode olhar para essa representação e não entender que está contradizendo não só aquilo que já se defendia acerca da Terra plana, que é esse modelo aqui, né? E também contradizer aquilo que eles dizem acreditar, que esse abençoado chamado Senhor Bruno admite acreditar na Bíblia. Então, sendo a Lua uma projeção, já não é mais um objeto criado. Então, isso é complicado, né? Porque no mesmo texto onde a Bíblia diz que criou o Sol, que Deus criou o Sol, a mesma palavra que é traduzida por criar na nossa tradução, aqui também é traduzido por criar. Ele criou o Sol e criou a Lua. Os dois foram criados. Eu não posso, então, ter margem para dizer que esse aqui foi criado verdadeiramente, esse daqui é uma projeção. Então, não faz sentido. Eu quero que ele me prove com uma análise textual do primeiro capítulo de Gênesis, algo que corrobore com essa ideia dele. Eu preciso que ele pegue pelo menos um léxico e vá dar uma analisada para saber por que ele está dizendo isso e se isso tem alguma base dentro do texto bíblico, porque não faz sentido isso dentro da própria palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é que Deus criou as coisas. Quando a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva, ele de fato criou Adão e Eva. Quando a Bíblia diz que Deus criou os animais, as árvores, os luminares, ele de fato criou. São coisas sólidas, reais, criadas. E aí você vem me dizer que é isso agora? É bem complicado. A gente está mostrando aqui, a Lua seria como um espelho da Terra no domo celeste. Entende? Aí você compara aí com a Terra plana, né, refletida, né? Olha só o modelo que ele coloca aí e olha só como a Lua é aqui, né? Aí ele vai fazer um CGI, que se você parar para observar, os terraplanistas não gostam de CGI, mas ele vai fazer um CGI aqui, que é uma montagem para fazer uma transposição e dizer que a Lua que você vê à direita é, na verdade, uma projeção do que você está vendo à esquerda, que é o modelo da Terra plana. O que é um absurdo, porque cadê a parte azul do lado direito, né? E, meu irmão, observe e depois me diga se isso procede. De maneira contrária, obviamente, né? Quando você reflete de maneira contrária, entende? Então a Lua seria essa reflexão da Terra. O Sol iluminaria a Terra, com isso a Lua seria a reflexão da Terra. Olha aí, esse aí é um modelo matemático que mostra a Terra, né, invertida, a Terra plana invertida ali. Óbvio que tem que inverter para poder, porque a Lua vai refletir aquilo invertido, né? E aí você tem a Terra plana de maneira invertida. A Lua vai refletir aquilo invertido.
Se você conseguiu entender o que ele está falando, por favor, me explique. Né? É claro que eu entendi, mas da forma como ele colocou aqui, isso é bem complicado. Né? Primeiro, porque quer dizer que o Sol incide seus raios na Terra e a Terra reflete a luz do Sol, projetando um objeto sem cor alguma no domo. Eu quero saber como isso é possível. Como que as cores sumiram nessa projeção. E ela casando ali, ó, com a Lua perfeitamente. Olha ali, ó. Agora vai transformar ali na Lua, né? Que reflete a Terra plana e invertida. Olha que interessante, né? Agora vai transformar ali, ó, a Lua. Realmente, os oceanos, os continentes, né? Batem, casam certinho. Eles estão criando um modelo matemático sobre isso, terraplanistas aí de todo mundo, lá no canal Libertária, né? Foi, se eu não me engano, foi o primeiro a mostrar essa teoria de alguns terraplanistas que demonstram, né? E aí com as locais. Se você pegar uma câmera hoje à noite, se o céu da sua cidade permitir, eu duvido você tirar uma foto como essa e mostrar o Brasil como ele está colocando aí, né? A ideia é que aí provavelmente seja o Brasil, o Oceano Atlântico e tal, enfim. Independente disso, meu amigo, eu duvido você fazer casar uma foto que você tire do seu celular, da sua câmera, da sua P900, da onde você quiser. Você pode pegar, por exemplo, o melhor telescópio que você tiver na sua casa. Bate uma foto da Lua e eu duvido que você encontre uma similaridade entre os continentes da Terra plana que ele aponta aqui. Eu vou até usar o próprio modelo que ele botou aqui. Esse aqui, eu duvido que você coloque no lado direito. Eu duvido. Até nessa imagem fica impossível, tá? Aonde está esses pedacinhos aqui, ó? Aonde está isso aqui? Ó, isso aqui não aparece desse lado, né? Todo o resto não aparece desse lado. Então, olha a diferença. Aí, depois da montagem, né? Depois da montagem, aí você vê isso aqui. Mas é uma montagem. É uma coisa que os terraplanistas sempre ficam, entre grandes aspas, questionando o globo, porque nós só temos montagem, né? Aí, quando o terraplanista vê uma foto da Terra, vista do espaço, aí tu pega uma foto dessa, uma foto como essa, uma foto real da Terra vista do espaço, como essa aqui, ó. Essa aqui é uma foto real da Terra vista do espaço, né? De uma certa altitude. Você vê a curvatura, aí ele vai dizer que é fake, né? Você vai ver que é fake. E tem várias, tá aqui. Então você pode só escolher. Ele vai dizer que todas essas que mostram, né, a Terra esférica são fakes, tá? Dentro desse tu vai ver algumas que realmente são ilustrações de livros, enfim. Mas essa aqui é real, tá? Aí, como é que você me prova que isso daqui é fake? Porque eu não vi em nenhum momento nenhum terraplanista submeter uma foto dessa a uma análise forense, analisando ponto por ponto por que essa foto é equivocada. Aí quando a gente vê para cá, a gente percebe que tudo isso aqui é uma montagem, que na verdade na Lua real, isso aqui nunca acontece, mas ele está dizendo que acontece. E tem muita gente que aplaude esse argumento. Aí eu te pergunto, isso não é... O que o Bruno está fazendo aqui, na verdade, é apostar que os inscritos deles não vão sair atrás de procurar saber do que ele está falando, o que é esse universo holográfico que está sendo falado, né? Então, o universo holográfico não tem nada a ver com a teoria do Bruno de uma Terra plana. Sem contar que quando nós voltamos para cá, para a Terra plana, dizer que o Sol projeta sua luz na Terra e a Terra reflete a luz, projetando a Lua no domo, olha só, é uma reflexão da luz do Sol na Terra, é uma reflexão da Terra no domo. Então, tudo é projeção aqui. Aí você tem um grande buraco. Então, o que são as estrelas? As estrelas são o quê? Projeção de quê? Se o Sol está incidindo sobre toda a Terra e projetando um corpo celeste que a gente chama de Lua, aqui na borda do domo, aqui bem na superfície do domo, então como é que funciona as estrelas? Isso daí atrapalha todo o modelo que nós conhecemos atualmente como Terra plana aqui, tá? Então, ou seja, o Bruno, na ânsia
de adotar e de tentar fortalecer a sua teoria, acaba por si só refutando, né? E como alguns dizem, né, ele se refutou quase que imediatamente. Terraplanistas que demonstram, né? E aí com as localidades, os continentes, os mares. Você vê que na Lua eles chamam de mares, né? Isso aqui é uma projeção, tá? Isso aqui é um CGI. Se você ainda não notou, isso aqui é um CGI. Isso aqui não acontece na realidade. Você pode bater uma foto da sua Lua hoje e postar a foto original, e eu duvido que você encontre o que ele tá, essa montagem que ele fez aqui. Eu duvido. Mares, o mar de não sei da onde, o mar de não sei da onde, justamente é o que representaria os oceanos e mares aqui na Terra. E ali eles vão casando continentes ali, ó, certinho, os mares com a Lua, refletindo a Terra plana de forma invertida, obviamente. O reflexo de algo é invertido sempre, né? E você vê que casa certinho ali com a Lua, o que eu achei muito interessante. E assim, conforme os estudos vão avançando, a gente parece que as revelações vão chegando, né? E é bem interessante isso, né? É um estudo bem interessante. E outra coisa, é claro que a gente sempre enxerga, tá? Deixa eu pausar aqui a imagem. A gente sempre enxerga, sempre, gente, sempre, uma face só de todo e qualquer corpo celeste, né? Porque as pessoas dizem, que todos os corpos são esféricos, por que somente a Terra é plana, né? Não é assim, gente. A gente vê só uma face da Lua, só uma face de todo e qualquer corpo celeste, sempre é a mesma face. Como alguém pode identificar que é uma esfera? Ser redondo não significa que é um objeto tridimensional. Negativo. Se você pegar um bom telescópio, esse é o problema. A maioria das pessoas não tem telescópio para comprovar isso que o Bruno está falando. Mas se você observar, você consegue fazer fotos ou fazer observações espaciais onde você vai ver Júpiter girando, você vai ver eclipses em Júpiter, você vai ver Saturno girando, né? Com um bom telescópio eu estou falando, né? Com uma boa ferramenta para poder observar o espaço, você consegue fazer essas aferições, essas medições, e você consegue perceber o movimento dos astros. E aí eu lhe pergunto, como o Bruno vai dizer que é só uma parte do círculo, né, que a gente observa sempre? Não é assim, né? A Lua, a gente sabe que a Lua ela gira na mesma velocidade que numa velocidade constante, de sorte que a mesma face dela sempre vai estar apontada para a Terra. Isso é uma relação de gravidade, né, entre a Terra e a Lua. Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque gravidade é um assunto para outro vídeo, tá ok? E como movimenta-se a Lua na Terra real e não na Terra plana. Pode ser, esses objetos são projetados na nossa atmosfera, né, através desses processos holográficos do universo holográfico. É bem... Olha aí, ele largou toda a teoria do universo holográfico e agora está dizendo que esses objetos são projetados através de projeções holográficas. E volto a perguntar, como é que as estrelas são projetadas no domo, sendo que toda a Terra reflete no domo, naquela lua lá, totalmente sem cor? E as estrelas? Da onde elas se projetam? Qual é a fonte de luz que projeta elas? Só falta ele me dizer que cada estrela é um poste que é refletido da Terra no domo. Então isso daí seria um absurdo. Interessante. E essa parte, né, da Lua ser o reflexo da Terra no domo celeste, realmente me chamou a atenção essa teoria que está sendo estudada. Eles estão colocando ali tudo matematicamente perfeito. E mais uma revelação aí para o nosso reino plano, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Então, é isso, gente. Pronto, o vídeo dele termina aqui. E se você for analisar as fontes, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todas as fontes que foram usadas. E aí você pode ler e você mesmo pode tirar as suas conclusões, tá ok? Então, por hoje é isso. Se tiver uma outra coisa interessante e relevante, eu vou estar trazendo um vídeo aqui no canal de novo, tá ok? Até a próxima.